Bom dia a todos. Bom dia. Vamos orar, continuando com esse pensamento elevado, dando graças ao nosso Pai, que nos recebe na sua casa, que possamos beber das palavras que serão ditas e que possamos comer do alimento que viemos buscar, agradecendo por todas as bênçãos da semana, agradecendo por todos os companheiros que se dedicaram e puderam vir, lembrando também aqueles que não puderam vir. Que a nossa lembrança, as nossas vibrações possam estar com todos. Que o nosso Pai nos envolva e que possamos interpretar conforme a nossa necessidade as palavras que vão ser ditas pelo nosso colega Júlio. Pai, faz de nós melhores criaturas para que um dia possamos estar bem pertinho de Ti. Nos ampara e nos leva pela Tua mão, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Agradecer desde já o tom carinhoso com o qual Wilson nos apresentou, o orador também mencionou em sua prece o nosso nome, e a todos vocês, pelo carinhoso bom dia, muitíssimo obrigado. É muito bom rever os amigos, para poder estarmos nos alimentando, como disse o orador, deste manancial que é a filosofia espírita, o revivamento do cristianismo primitivo. Por acaso vocês estão informados de qual é o título da palestra? Ou eu posso falar do que eu quero? Forças e debilidades da alma. Nesses rápidos minutos que estaremos aqui com vocês, gostaríamos de trabalhar um acrônimo. Aliás, dois. O que é um acrônimo? O acrônimo é uma sigla que forma uma nova palavra. Todos já escutaram a sigla IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sigla que por si também forma uma nova palavra. E como estamos falando sobre forças e debilidades da alma, vou trabalhar primeiro o acrônimo FORTE. O que faz a nossa alma forte? O forte aqui não é apenas a palavra em si, mas um acrônimo, uma sigla. Comecemos então pela sigla, pela letra F. O que faz a alma forte? F de fé. O que é ter fé? Encontramos no 19º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanha, que a fé, para ser inquebrantável, ela necessita ser inteligível. O que isto significa? Que não basta crer por crer, é necessário entender no que nós cremos. Ora, há muitos indivíduos que têm uma religião, mas é por tradição, não é por convicção própria. Não foi o indivíduo que, refletindo, chegou àquelas conclusões. E simplesmente porque o avô ia, o bisavô, a avó, a mãe. Aqui, muitos exemplos dos americanos, é a esposa brasileira que arrasta o esposo americano para ir à instituição. Logo, é alguém que frequenta por conveniência familiar e não necessariamente por uma convicção.
Eu trabalhei durante 12 anos na penitenciária de Union County. E era interessante observar que quando chegava um católico, a primeira parafernália que me pedia era o rosário, para poder fazer as suas orações. O muçulmano me pedia a agenda de orações. Todos aqui estão informados que os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Seria um hábito muito bom se nós espíritas tivéssemos. E eles oram de acordo com a posição geográfica de onde eles estão, relativo à cidade de Meca. Então, o muçulmano não ora na mesma hora aqui na Califórnia do que alguém em New Jersey. Né? Fiz o contrário. E assim sucessivamente. Eu, então, imprimia a agenda para o muçulmano orar. Quando era preso, que raramente acontecia, mas acontecia, um judeu, eles me pediam aquela tradicional yarmulke, que é aquele chapeuzinho que vocês veem. E não sei se vocês já observaram no aeroporto ou qualquer local público, que quando o judeu ora, ele balança para trás e para frente. Por quê? Ora, para relembrar os sacrifícios de seus antepassados atravessando o deserto sobre camelos. Isto é algo muito importante. Quanto que os judeus têm para nos ensinar sobre cultura? Porque os judeus foram expulsos de suas terras há mais de 2.000 anos. Apenas agora, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles conseguiram voltar, ter Israel de volta. Você imagina, por exemplo, os brasileiros sem a terra chamada Brasil. Então, eles foram dispersados mundo afora, mas continuaram o idioma Yiddish e as tradições religiosas. Depois de quase 2.000 anos, voltaram e continuaram com as suas tradições e o seu povo. Eu acho interessante essa observação, porque nós encontramos, às vezes, filhos de brasileiro da primeira tradição, que nem sequer fala o português, não sabe de onde vieram. Sabe qual que é o problema? É porque se nós não sabemos de onde nós viemos, e principalmente os sacrifícios que os nossos antepassados realizaram para estarmos onde nos encontramos, não damos valor. Né? Malbaratamos tudo quanto recebemos destes antepassados, de sacrifícios e lutas. Então o judeu me pedia a yarmulke, que eu entregava. O protestante me pedia o inário, para poder fazer as suas cantarolações louvando o Senhor. E como nos Estados Unidos, espírito americano é raro, não chegava espírito americano. Mas se chegasse, o que eles me pediriam? O livro dos Espíritos, para poder ler. E quando eu levava para os americanos para apresentá-los à filosofia espírita, como não tinha outra coisa a fazer, liam o livro de capa a capa. E me faziam perguntas muito interessantes, porque davam evidência que estavam compreendendo o material. Então, qual que era a nossa conclusão? Se eles estivessem orando da forma que estavam orando na cadeia, antes de serem presos, é bem provável que não estariam presos. Esperaram a dor para poder buscar Deus, buscar a fé. A alma deles estava debilitada por um acrônimo que chama-se débil. O que faz a alma forte e o que faz a alma débil. Débil aqui também é um acrônimo que nós vamos trabalhar. Então, F é de... Vamos dizer como se estivéssemos acordados no corpo? F de? Fé. Fé. Então, o que contrapõe a fé? A dúvida. Então, débil é aqui uma sigla que forma uma nova palavra, um acrônimo. Débil. E o D de débil é dúvida. Quando a criatura duvida do propósito da vida, qual é a minha razão de ser, e quando duvida de si mesmo. Quantos indivíduos que, querendo exibir modéstia e humildade, diz: eu tenho a mente ruim para isto, eu não consigo lembrar nomes, aonde eu vou esqueço a minha chave, achando que está exibindo
modéstia, humildade. Não é. É atraso mental. Porque o nosso cérebro atende o nosso comando mental. Se você diz para você mesmo que você tem uma memória fraca, a sua memória, de fato, vai enfraquecendo. Porque os neurônios, eles se comunicam por essas redes neuronais e atendem ao nosso comando. Não é uma proposta nossa. A proposta está no Evangelho, capítulo 19, a fé transporta a montanha, 6º item, fé divina e fé humana. Não basta crer em Deus, é necessário crer em nós mesmos, crer na nossa capacidade. Qualquer criatura que rotulamos alguém de sucesso não atingiu esse patamar de conquistas duvidando de si mesmo. Tomemos, por exemplo, o Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Será que, de fato, ele duvidava da sua capacidade? Que ele não podia? Que ele não conseguiria? É óbvio que não. É alguém que até mesmo antes de dormir, praticava em seu cérebro o que ele faria no outro dia em jogo. De tanto repetir os mesmos movimentos no cérebro, no próximo dia o corpo estava apenas materializando o seu comando mental. E o que acontece com a maioria dos indivíduos? Estão materializando o comando mental. No entanto, esse comando mental é negativo. Quantas pessoas dizem, eu estou aqui há 15 anos, mas eu não consigo com esse inglês? É claro que não vai conseguir. Porque está repetindo para si mesmo que não vai conseguir. Eu sou imigrante, só me resta construção e limpeza de casa. Mas se é o que você está afirmando para você mesmo, é exatamente o que você vai conseguir. É uma profecia que você fará de tudo para materializar, porque é o que você está crendo. Logo, a alma fica débil. F de? D de? Dúvida. E de débito também, né? Como enfraquece a alma, as dívidas. Aliás, abrindo aqui um parêntese, porque é seríssimo o assunto, aqueles que são da religião católica, ao casarem, o padre faz o sinal da cruz e afirma, até que a morte vos separe. No canal 208, que é o canal do dinheiro, Money Channel, há várias programações em torno de investimento, e um dos programas é até que a dívida vos separe. Porque nos Estados Unidos, segundo motivo de divórcio, dívida. A criatura não tem maturidade para poder administrar o que tem. Porque fazer dinheiro está deste lado da galáxia. Administrar dinheiro está do outro lado da galáxia. E a nossa comunidade brasileira apresenta espetáculos horrorosos nesse sentido. De indivíduos que vêm de Governador Valadares. Já ouviram falar nesta cidade? Governador Valadares tem uma pedra gigante chamada Ibituruna, uma montanha, que de dia ela recebe o calor e as pessoas morrem de calor, e à noite ela exala o calor. Então você não tem paz, é calor 24 horas. E uma pessoa que trabalhou, creio que por 13 anos, e investiu todo o seu dinheiro levando daqui máquinas de aquecimento, né? Para que as pessoas não precisassem de secar a roupa. No local que você tira a roupa do tanque, e a roupa quase que não chega no varal, já está seca, de tanto calor. Então está aí, aqui, a dívida nos deixa pessoas débeis, nos comprometemos com os relacionamentos fracassados, porque não entendemos de administração. Eu digo isso porque as pessoas nos buscam para o atendimento fraterno. E o objetivo sempre é evitar, ao invés de remediar. E quantas pessoas nos buscam para falar que estão endividados até a alma? E perguntamos qual foi a sua última dívida, por exemplo. Aí fala de um carro. Ok, quanto de você está pagando na prestação do carro? O que tem isso a ver com a nossa conversa? Tudo. Você está me falando que o problema na sua casa é dívida, então a prestação do carro tem tudo a ver com o seu problema. Mas que isso tem a ver com conversa espiritual? Mas quem diz que dívida não é assunto espiritual? Dê conta da sua administração, disse Jesus Cristo. A criatura está sempre voltada para o plano espiritual, esquecendo que o plano material está dentro do plano espiritual.
Mas como é que você fez para comprar esse carro? Eu orei para o meu anjo guardião me guiar a um bom vendedor. Olha o nível da ingenuidade desta criatura. Porque vendedor, ele vai fazer um curso de psiquiatria, psicologia, psicanálise antes de ser vendedor. Então, pelo seu caminhar na concessionária, já sabe enquadrar. Lá vem um ingênuo, lá vem um bobo. Deste aí eu vou arrancar o meu salário dos próximos 3 meses. E a criatura, não entendendo de nada, deu ao anjo guardião o dever de fazer a pesquisa que ele devia ter feito. Bastava assistir um vídeo de YouTube para saber como é que compra um carro. Aí a criatura compra um carro que vale 30 por 45. Traz o carro para casa, conversa com um amigo que entende um pouco de finanças e disse, mas por acaso você está sabendo quanto é que você vai terminar pagando por este carro? Não, a prestação está baixinha. Com essa prestação tão baixa que você consegue terminar de pagá-la na próxima reencarnação, né? Mas, no final das contas, o carro vai te valer quase a metade, 50% a mais. Qual que é a sensação do indivíduo? Me fizeram de trouxa. E não entende que ser bom não é ser bobo. A criatura fica revoltada consigo mesmo, porque deixou alguém passar a perna naquela criatura. Bastava buscar a informação. Não dar para o nosso anjo guardião a responsabilidade daquilo que nos compete. Então a alma fica enfraquecida, com a dívida que a criatura está vivendo acima de sua própria capacidade, cria-se vários problemas domiciliares, e depois vem o divórcio. E ainda vem dizer que são os obsessores. Não são os obsessores. É falta de disposição mental para poder buscar informação. Então, depois da letra F do forte, vem O de oração. O que deixa a alma fortificada? Orar. Mas é uma oração autêntica, a qual, de fato, estamos prestando atenção no que estamos falando. E quantas pessoas oram com o hábito tradicional das religiões? É o imposto verbal que se paga a Deus. Antes de dormir, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e a criatura já está dormindo. Pagou o imposto verbal. Orou por orar, sem dar-se conta que a oração é uma ligação entre a criatura e o Criador. E o porquê é tão importante esta conexão? Ora, para sabermos o que é que devemos fazer em todas as nossas decisões. Sem esta conexão entre criatura e Criador, ficamos à mercê do que a sociedade diz o que é que devemos fazer. Neste momento, a sociedade diz que o que você deve fazer é ter. Ora, nenhum problema em ter. O problema é nós sermos possuídos pelas nossas posses. Aí que está o problema. E a criatura, então, sempre neste afã de possuir cada vez mais, achando que ali encontrará a paz, a felicidade, fica acumulado de dívidas, não encontrando. Mais uma vez, não estou fazendo um apelo à pobreza. Pobreza é coisa de mundo atrasado. Riqueza, prosperidade é coisa de mundo evoluído. Encontramos na Revista Espírita, redigida por Allan Kardec, as descrições do planeta Júpiter, que é o mais avançado do nosso sistema solar. Por acaso você acha que lá, para fazer caridade, o pessoal está dando sopa para alguém debaixo da ponte? Não. Isso é coisa de mundo atrasado. Lá há prosperidade e, principalmente, meritocracia. Quem mais faz, mais ganha. Mas não existe a pobreza. Todos têm o suficiente para o nível que se encontram, resultado do esforço que cada um faz. Até mesmo no nosso lar. Quem assistiu aqui o nosso lar se deu conta que as pessoas lá são bem vestidas. Que humildade e simplicidade não tem a ver com desleixo, com roupa rasgada, chinelo com buraco. Humildade é uma posição mental na qual nos damos conta que não sabemos. O humilde está sempre aprendendo. O orgulhoso não aprende mais nada porque já sabe, crê que já sabe tudo. Quem trabalha, por exemplo, na construção, sabe a dor de cabeça que tem com imigrantes novos que acham que sabem tudo. Não perguntam nada e dão muito trabalho.
Quando a criatura humilde, sabendo que não sabe, está constantemente aprendendo, crescendo e prosperando. É uma condição. Então, no nosso lar, nós encontramos as criaturas em diferentes posições sociais. Isto é, quem aqui produziu muito no bem, lá é bem recebido e mora muito bem. Quem aqui não fez nada e só prejudicou, nem por nosso lar vai, ou por uma colônia espiritual. Vai para onde? O umbral. Não por castigo divino, porque um pai que nos ama não nos castiga, sempre está nos educando. É mais uma vez, como exemplo do prisioneiro, a criatura recebe a dor para poder despertar. Esse é o objetivo do umbral. Logo, a oração tem este propósito: vincular a criatura com o Criador para estarmos o tempo todo conscientes de qual é o nosso dever. Voltando para a sigla débil, o acrônimo débil, então, temos a segunda letra, que é o E de evasão. Quem não ora está sempre fugindo de si mesmo, fugindo do propósito, fugindo do dever. E esta fuga, ela tem limite, porque todos nós temos o dever, a obrigação de voltarmos para o plano espiritual. E ao aproximarmos esta volta pela morte natural, a maioria sentem medo. E por que do medo? O medo, segundo Joana de Ângeles, de morrer, não é de entrarmos na cova, de entrarmos dentro do caixão. É o fato de que a criatura, antes de reencarnar, fez planos para si mesma. Vou consertar isto, vou reparar este relacionamento, vou trabalhar nesta área, e vai aproximando a data do retorno e a criatura se encontra de mãos vazias. Então, dá-se conta destas informações do seu subconsciente: meu Deus, estou voltando para casa e não realizei nada. Talvez fica um pouco subjetivo, mas se colocarmos aqui na nossa realidade de imigrante, imagine dois amigos que vieram com o propósito de ficar apenas um ano nessa terra abençoada dos Estados Unidos. O primeiro amigo chega e, no mesmo dia, já quer trabalhar. Conhecem pessoas assim? Com muita ambição, já chega no primeiro dia querendo trabalhar. Deixar bem claro que a palavra ambição é o desejo de melhorar, que é diferente de avareza. A ambição é muito natural e deve ser estimulada. Porque se não fosse ambição, desejo de melhorar, ainda estaríamos morando nas cavernas, preso em alguma árvore. Foi o nosso desejo de melhorar a nossa condição material, o desejo do conforto, que fez com que nós modificássemos o planeta Terra. Isto é natural. O que eu quero dizer está em a natureza. Se você olhar um cachorro, ele não dorme em cima de uma pedra. O cachorro busca um carpete quentinho, uma posição gostosa, confortável, porque está em sua natureza buscar o conforto, como está em nossa natureza. Então, o indivíduo ambicioso, isto é, desejoso de melhorar sua própria condição, no primeiro dia que chega, já está buscando trabalhar. Já o segundo quer descansar, pelo menos uns 3 dias de uma viagem de 9 horas e meia. E o primeiro arranja 2, 3 trabalhos e trabalha 7 dias por semana. É só um exemplo, eu não estou recomendando. Porque nós devemos trabalhar para viver, e não viver para trabalhar, que gera outros conflitos. A criatura, então, trabalhando, amealhando, juntando, administrando. Enquanto que o outro, poxa, eu tenho que aproveitar. Então, descansa sábado e domingo, daqui a pouco já não está aguentando, das noitadas da quinta, está também descansando na sexta, sábado, domingo. E vai chegando o 12º mês. O visto vai expirar. Quem amealhou, quem juntou, está tranquilo com a partida. Não há nenhuma ansiedade deste retorno, porque cumpriu com seu dever. É algo fantástico que aprendemos na filosofia espírita. O que é que nos dá a paz? É um decreto presidencial? É uma lei? É um sinal de uma autoridade religiosa? É a quantidade de passes que eu recebo? Não. É o cumprimento do nosso dever. Quer sentir a paz? Cumpre com seu dever. Qual que é o seu dever? O melhoramento de si mesmo. Ser uma versão melhor de você mesmo. Logo, a criatura está tranquila, chega o dia da viagem, parte com a mesma alegria que chegou.
Mas o indivíduo que não juntou, não amealhou, o que acontece? No 9º mês já começa a bater um desespero. Nossa, só está faltando 3 meses, eu não fiz nada. Tudo quanto eu juntei, eu gastei aqui mesmo. E o que vou fazer? E como foi muito irresponsável, não tem nenhuma credibilidade perante os empreendedores, empregadores. Fica muito difícil de consertar em 3 meses tudo quanto errou durante os 9. E o dia do retorno é um desespero só. E volta para o Brasil para morar aonde? No inferno, na casa da sogra. Você imagina? Não juntou, mas na condição dele, né? Porque você imagina o que a sogra disse para esse cidadão: você vai, porque eu não quero mais vocês morando na minha casa. Por favor, vai lá, seja responsável para você e minha filha ter o local para vocês morarem. E ele volta para dentro da casa da sogra, o que ela vai ser? Esse que é o problema. Aliás, eu não sei, abrindo parênteses aqui, tinha um cidadão que amava muito a sogra dele, e estava marido e mulher planejando as férias. E ela disse: nós vamos para um local tropical, porque faz muito frio aqui, eu quero relaxar numa praia lindíssima, paradisíaca. E ele disse: não, se a gente vai fazer férias, tem que ser da minha moda, porque as últimas 2 vezes foi você que escolheu o local. Mas para onde você quer ir? Quero conhecer Terra Santa, algo religioso. Vamos para Jerusalém? De jeito nenhum. Para Jerusalém, que local mais chato. É férias, não é um estudo, mas eu quero ir. Ficou naquela discussão. Até que, enfim, ela disse, com uma condição. Tem que levar minha mãe. Por quê? Eu quero distanciar do inferno, não quero ficar nele. Eu quero me aproximar-se do céu. Mas tanto ele insistiu, e ela pôs a condição, que ele aceitou. Estão nós 3 passeando para lá, para cá, visitando todas as partes que dizem onde Jesus Cristo esteve, quando a sogra tem um ataque fulminante. Morre. Ele contente por dentro, né? A esposa triste, que foi a mãe. E eles, diante do esculápio, ele pergunta, então, quais são as nossas opções? O doutor disse, olha, você pode voltar com esse cadáver por $30 mil. Preparamos e o enviamos. E qual é a minha segunda opção? Que você pode enterrar aqui por mesmo. Vai ser uma tarifa aí apenas de $150. Ele disse, então pode preparar o corpo que vamos levar para os Estados Unidos. O doutor olhou, mas que estranho. Você está disposto a gastar todo esse dinheiro para levar sua sogra de volta para os Estados Unidos? Por quê? Não, porque eu estive rodando por aqui e eu escutei que alguém ressuscitou. Vamos garantir que ela permaneça morta. Então, esse indivíduo volta para o Brasil para morar aonde? Já disse, né? Você imagina quando ele vê o amigo dele que cumpriu com o dever. Morando na casa própria, muito bem alojado, com um carro decente. Ele foge daquele amigo. Porque a felicidade do amigo é a revelação quanto ele é infeliz. Ele corre daquele que cumpriu com o dever. Porque toda vez que ele vê o amigo, é a autorrevelação, o quanto que eu não fiz. Meus amigos, aí está o grande problema dos que são competentes em qualquer parte. Você desperta a inveja. Se você está num grupo de trabalhadores, na sua profissão, na escola, seja lá onde for, são todos preguiçosos, inadimplentes, poxa, como a harmonia, como a amizade, a alegria. Mas deixa o indivíduo competente chegar para você ver que a confusão começa. E por quê? Porque o competente revela a incompetência dos inadimplentes. Então tem que ter coragem para viver a competência. Mas temos aqui a sigla forte, que é o acrônimo FD, OD, e na sigla débil, nós temos o DD e o ED, evasão, a criatura que foge da sua realidade,
que é um ser criado por Deus, para não cumprir com o seu dever. Prossigamos, então, no acrônimo FORTE. F de fé, O de oração, R de responsabilidade. O que deixa a alma forte, além da fé, de orar, agora é dar-se conta, que é responsável. Essa palavra é lindíssima. O que significa responsabilidade? Dentro da palavra responsabilidade, temos a palavra habilidade. Responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. Tudo quanto nos acontece, temos a habilidade de dar uma resposta. Logo, se há um milagre que a filosofia espírita realiza, é o fato de nos ensinar que somos responsáveis por tudo quanto nos acontece. Não existe a vítima. Mesmo que nos encontramos numa situação na qual alguém nos feriu sem motivo nenhum, o que fazemos daquele episódio é da nossa responsabilidade. Então a criatura tem fé, crê em Deus, crê na sua capacidade, ora para manter-se vinculado com esse propósito e depois dá-se conta: eu sou o arquiteto do meu próprio destino. Sou eu quem construo o meu próprio destino. Eu tenho uma habilidade de dar uma resposta a tudo quanto me acontece. Eu não tenho controle de tudo quanto me acontece, mas tenho o controle de como eu vou responder a tudo que me acontece. Isso nos faz pessoas fortes. Mas o que debilita a alma enfraquece o indivíduo. Buscamos agora a letra B do acrônimo débil. Bestialidade. O que significa bestialidade? É a criatura racionária. Os animais são parcialmente bestas. Em qual sentido? Eles não raciocinam. Eles não têm um senso de responsabilidade. Segundo os neurocientistas, o que nos dá esta capacidade é o nosso lobo frontal, que faz com que nós possamos imaginar o futuro, sem presenciar o futuro. Isto é uma capacidade nossa fantástica, porque nós projetamos-nos no futuro e damos-nos conta, se eu agir pelo caminho A, isto pode me acontecer. Se eu agir pelo caminho B, será este o resultado. Logo, eu vou selecionar o caminho A, porque eu não quero sofrer. Os animais não têm esta capacidade. Vivem no presente, são reacionários. Quando nós pisamos na pata de um cachorro, por exemplo, ele não nos olha, contempla, filosofa, simplesmente reage naquele momento. E quantos indivíduos assim procedem durante toda a sua existência? São indivíduos enfraquecidos, porque são reacionários. Estão o tempo todo reagindo de acordo com a situação, ao invés de extrair de cada episódio os ensinamentos que ali contém. Todos aqui aprendemos a frase de Jesus Cristo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por que o Cristo disse que a gente é o sal da terra? Ora, porque o sal tem a propriedade de conservar os alimentos. Antes da geladeira, tínhamos que desidratar os alimentos e alguns deles, principalmente as carnes, colocávamos sal para mantê-las conservadas. Mas, além disto, o sal dá sabor. Não sei quem aqui já presenciou uma amiga, um amigo fazendo uma dessas dietas loucas, na qual a criatura corta o sal de tudo quanto vai comer. E dá-se conta que os produtos ficam sem sabor. Porque o sal, além de conservar, ele extrai o sabor do que nós estamos comendo. Logo, se somos o sal da terra, nós, de toda situação, vamos extrair o conhecimento, o ensinamento, para que cada experiência seja-nos enriquecedora. Mas as bestas não agem desta forma. Agem sob o impulso, os animais. Então, D de... Só duas pessoas. D de... E de... Evasão. Fugirmos de nós mesmos. B de...
Bestialidade. Isto tudo enfraquece a alma. Voltamos agora para a sigla, acrônimo FORTE. FD, OD, RD. Agora vem o T de trabalho. Não basta ter fé, crer, orar incessantemente, dar-se conta que eu sou arquiteto do meu próprio destino, mas é necessário o próximo passo. Mãos à obra. Trabalhar. Porque tudo em a natureza trabalha. O que é trabalho? Trabalho é movimento. Tudo quanto olhamos, achamos que está estático, né? Os objetos inanimados. Mas não. É pobreza dos nossos sentidos que não conseguem captar o movimento. Por exemplo, essa tribuna parece estática, mas não é. Se irmos até as partículas fundamentais, elementares da madeira, vamos ver que os átomos estão em movimento. Os elétrons, os prótons, os nêutrons, tudo está no microcosmo em movimento. Quando olhamos para o céu durante a noite, se for por alguns segundos, não nos damos conta de que tudo está em movimento. Não só a Terra em seu movimento de rotação, mas o sistema solar, a nossa galáxia, nada se encontra fixo. Abrindo um rápido parêntese, foi isso que deu ao Albert Einstein o insight que não havia como ter uma velocidade absoluta, porque tudo está em movimento. Você sempre tem que medir a velocidade de algo em relação a uma outra coisa. Logo, o indivíduo que opta pela preguiça, pela inação mental ou física, está indo contra as leis naturais. Encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos, o terceiro capítulo, Lei do Trabalho. Tudo em a natureza trabalha. Claro, os animais não trabalham para pagar mortgage ou aluguel. Eles trabalham para a autoalimentação. E Deus deu-nos condição precípua de buscarmos pela alimentação, pela moradia, para transformarmos o planeta. Questão 132. Qual é a missão de todos nós? Uma dupla missão. A missão da autorrenovação e contribuirmos com o plano geral de automelhoramento. Assim encontramos os grandes missionários dentro da ciência, da tecnologia, da política, missionários em todas as áreas da vida, que vieram contribuir para o progresso. E nós, na nossa esfera de influência, contribuímos também com o progresso, através do trabalho. Mas o que é que debilita a alma? O contrário de trabalho, que na minha sigla aqui seria a inadimplência, a criatura preguiçosa, incipiente, que não cumpre com o seu dever. E toda vez que nós não cumprimos com o dever, transferimos esse dever para outra pessoa, como o exemplo que eu dei antes da pessoa que foi comprar o carro. Transferiu a responsabilidade para o seu anjo guardião, o trabalho de pesquisa, como comprar um automóvel. Mas o horário avança, sigamos que não dá para elaborar muito. Depois do T, de forte, vem E, de escola. Vamos ver se conseguiram memorizar? FD, OD, RD, TD e o último ED, escola. Estudar, aprender. Tudo é meritocracia no universo. Trabalho e estudo. Todos assistiram um filme Nosso Lar, que foi muito bem retratado, o que acontece no livro. No livro, nós aprendemos que tudo é meritocracia. É necessário merecer. Não existem preferências sexuais, de cores, raciais, não. É o que você fez para você merecer. Lembram de uma senhora que buscou o ministro Genésio porque ela estava com muita saudade de seus filhos? E o Genésio disse, mas é uma necessidade autêntica você querer visitar os filhos? Mas para visitar os filhos, quantas bônus horas você acumulou? Ela disse, trabalhar. Meu esposo sempre fazia tudo por mim. Olha o perigo.
Homens machistas que quer a esposa em casa só looking beautiful, sem fazer nada. É um perigo. Joana de Ângeles, ela afirma que se você está doente, não está em perigo. Se você está sendo perseguido, não está em perigo. Mas se está de mãos vazias, aí está o perigo. Porque abrimos espaço mental para sermos influenciados por obsessões. O trabalho é uma bênção que mantém a nossa mente ocupada. Então, o ministro disse, mas nós te demos oportunidade nesta área, nesse departamento. Foram gentis com ela. E ela sempre buscando uma desculpa para não cumprir com o dever. Então, o André Luiz, vendo aquela cena, quer dizer que eu posso trabalhar aqui e adquirir mérito. Será que eu posso ser doutor? O Genésio disse. Não negou ele. Simplesmente disse que quando a boa vontade está aliada ao conhecimento, que nós podemos fazer muita coisa. Ele, então, se submete a ser enfermeiro e não recebe a quiescência para visitar a esposa e os filhos. Aguarda ansioso, estava com saudade. Quem não ficaria? Ele, então, teve que trabalhar durante 12 anos no nosso lar. Já tinha passado total ansiedade. Aprendeu que chegaria o momento oportuno. Depois de tanto trabalhar, certo dia o Lisias disse, olha, foi concedida a sua oportunidade. Você vai poder visitar a esposa e os filhos. Quando ele chega e encontra a esposa com o Ricardão, qual foi a reação de André Luiz? Por acaso ele ficou pacificado, tranquilo? Ah, que lindo! Os meus irmãos em humanidade juntos, né? A minha esposa casou de novo. Não. Ele teve uma reação de fúria. E os diretores do filme foram tão felizes construindo aquela cena que retratou muito bem o que o André Luiz narra no livro. Naquele momento da fúria por ver a esposa com outro homem, ele se encontrou psiquicamente de volta no umbral. E conscientizou. Estas emoções é que me traz para este local. Então ele se refaz, se acalma e compreende. Ele já não estava mais encarnado. A esposa precisava dar seguimento à vida. E que aquele atual esposo era, de fato, um irmão seu em humanidade. Refaz-se psiquicamente, volta e o atual marido, que estava com uma doença pulmonar, ele, como doutor, e aprendendo não só a medicina da Terra, mas como do espaço, magnetiza a água, colocando-lhe propriedades benéficas. Aquele cidadão toma toda a água, amanhece refeito e diz para a esposa, eu sonhei com um anjo bom. Quando André Luiz volta para a colônia Nosso Lar, está toda uma equipe de espíritos dizendo, agora você é um cidadão desta colônia. Ele se fez refeito. Por quê? Porque superou o inimigo? Não, superou a ele mesmo. Mas o foco aqui é trabalho. Quando foi negado a André Luiz a oportunidade de visitar a família, os filhos, foi por maldade? Foi porque o Genésio era alguém ruim, os espíritos superiores? Não. Meus amigos, se depois de 12 anos ele ainda teve aquela reação ao ver a esposa com outro homem, imagine se eles tivessem permitido essa visita antes. Ele não teria se superado. Ele ficaria na condição do que se denominou espírito perturbado, incomodando, né? Um encosto que o vulgo popular gosta de dizer, à família, à esposa. Um espírito obsessor, por falta de compreensão, porque ainda vivencia um estágio muito comum da nossa fase. Ele não crê que a esposa é alguém que está com ele. A esposa é dele. Este é o meu esposo, esta é a minha esposa, estes são os meus filhos. Quando, na realidade, as pessoas não são nossas. Estão temporariamente conosco, na condição de esposa, esposo, filhos e assim sucessivamente. Trabalhar é saúde mental. E depois que trabalhamos, vamos estudar. Para que estudar? Vamos lá, a sigla, para todos acompanharem. Primeiro, FD? OD?
R de? F de? Só para ver se vocês estão acompanhando. E de? Estudar. Por que estudar? Olha, se há algo belíssimo na vida, é o fato que nós não temos que sofrer para aprender. Nós temos que aprender para evitar o sofrimento. Porque basta lermos a experiência de alguém para evitarmos o sofrimento daquela pessoa. Voltemos aqui ao assunto carpintaria. Alguém que é orgulhoso, eu sei de tudo, chega e causa vários problemas e provavelmente torra o pouco de dinheiro que trouxe comprando o que não devia. Mas se algum carpinteiro aqui escrever um livro, Como Ser Empreendedor na Construção nos Estados Unidos, e relata todos os seus desafios, ferramenta que comprou, que não usou, pessoas com quem lidou, que não foi bom, negócios que fez, que deu errado, o indivíduo novato, lendo o livro, vai evitar todo o sofrimento daquele empreendedor, mas vai colher toda a informação. Eu sou de uma época que eu trabalhei na carpintaria, na época do high school, que não existia muita ferramenta. A sua ferramenta principal era o martelo. O martelo 24 onças, que é um objeto para você resgatar dívidas do passado. Porque você caminha, ele vai batendo bem perto de uma região do joelho que vai doendo. Então, quando eu ficava de férias do high school, eu ia para a carpintaria com um grande amigo meu. E esse meu amigo Nunes, graças a Deus, ele me ajudou muito. Porque no primeiro dia ele disse, Júlio, eu vou te levar para uma posição muito importante. Você, na época eu não sabia inglês, você vai ser Manager of Wood Transportation. Uau! Que título! É agora. E chegando lá na construção, eu falei, Nunes, o que significa Manager of Wood Transportation? Você que vai transportar toda a madeira. Ok? Falei, Nunes, cadê o forklift? Forklift é um carro adaptado para levantar a madeira. Falei assim, Júlio, você é o forklift. Então, ele me fez eu colocar o cinto com o martelo 24 onças e enchi a bolsa de prego, o prego 10, que pesa muito. Falei, Nunes, se eu vou ser o Manager of Wood Transportation, para que essa bolsa cheia de prego? Porque na carpintaria não existe carpinteiro sem bolsa. E onde eu vou levar essa madeira? Lá para o segundo andar. Então, na primeira rodada que eu tirei o cinto para subir com a madeira, pronto, ele gritou lá de cima, que carpinteiro é esse sem cinto? E aí ele me fez colocar, na época, né, 8 2x4, porque o meu ombro ainda não estava corado. Porque chega um momento que você consegue levar até 10. E isto, se Deus estiver com misericórdia, não chover. Porque se chove, 4 já pesa o volume de 10. E que fantástico, amigo, porque nos corta a frescura desde o início. Você está vendo o tipo de jovens que nós temos hoje, que não está sabendo abrir uma lata? Eminentemente frescos. O que eu quero dizer com frescura? Não sabe fazer nada. Sabe entrar numa página de um Face Confusão, Insta Briga, mas qualquer coisa prática para si mesmo, eu duvido como é que essas criaturas vão sobreviver. É uma geração de pessoas muito moles. Então, a criatura que estuda vai evitar o sofrimento de alguém, mas colher toda a informação que aquela pessoa obteve através do sofrimento. É este o motivo, meus amigos, que os espíritos escrevem os romances. Não são necessariamente para o nosso entretenimento, embora sejam fantástico fonte de entretenimento. Apenas para citar 5 obras. Leiam, por favor, o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, no qual o protagonista, Públio Lentulus, e a sua esposa Lívia vivenciam o cristianismo primitivo. E ela dá ali exemplos de como ser uma heroína, a Lívia. Livro 50 anos depois, que relata a história de Célia, que reencarna para ajudar toda uma família. O livro mais conhecido, o Paulo e Estevão, que eu fazia o teste quando entregava para os prisioneiros na prisão, para ver o quanto que o livro era forte.
E, de fato, eles ficavam encantados. Pessoas que não tinham o hábito da leitura começavam e terminavam até a última página. Algumas dessas pessoas até hoje nos acompanham. Não vou dizer o nome, porque é muito triste o local que eu encontrei, mas o Espiritismo refez a vida dessas criaturas americanas. O quarto livro, o Renúncia, mas que livro fantástico, porque fala a história da Alcione, que soube renunciar à sua vontade para atender os seus deveres. Ali nós vamos aprender, por exemplo, o porquê que a cidade de Newark tem o nome da cidade de Newark. Temos New York, New Hampshire, né? New England. Por quê? Porque as criaturas saíam da Europa não por vontade própria, estavam sendo perseguidos por motivos religiosos. Da mesma maneira que muitos estão aqui por força da circunstância, não foi um desejo de sair. Porque se aquele belíssimo país fosse bem administrado, muitos não estariam aqui. E logo, as pessoas vinham com tanta saudade que traziam sementes daqueles locais onde viviam. Onde que eles viviam na Europa? Eles viviam em Ark. Eles viviam em Hampshire. Eles viviam em York. Então, quando chegavam aqui, para lembrar de onde que eu vim, aqui vai ser a minha nova Ark, New Ark. Aqui vai ser o meu novo Hampshire, New Hampshire. Aqui vai ser o meu novo York, New York. Então, Alcione, ela, a heroína da história, depois de todos desencarnarem, eles não conseguem nem vê-la, de tão alçada as alturas que ela estava por sua renúncia. E aí nós vamos aprender que nem sempre o saudável é atender os nossos desejos, aquilo que achamos que é felicidade, e sim cumprir com o nosso dever, que nos dá um gosto amargo no momento, mas que nos traz a real felicidade que todos nós almejamos. E, por fim, o quinto livro, O Ave Cristo, que narra a história de Quinto Varro, que reencarnou para ajudar o seu filho Tarciano, que estava já há muitas reencarnações com a mente totalmente voltada para o atraso. Lendo esses 5 livros, meus amigos, é uma consulta a um psiquiatra o mais caro. É evitar problema, porque a mensagem central é: não faça isso. Veja o que eu fiz, o que aconteceu comigo. Então, ao estudar, eu vou colher a informação sem ter que passar pelo sofrimento. Por isso que os espíritos estão sempre nos incitando ao estudo. E hoje, temo muito por todas as pessoas que não estão preparadas para tanta distração. Lembra da guerra do Iraque? Como falava tanto sobre as ADM, armas de destruição em massa? Hoje, estamos sendo alvos de armas de distração em massa. YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, é tanta coisa que as criaturas não estão lendo, não estão refletindo, estão sendo vítimas da própria inadimplência com o dever de estudar. Para concluir, a letra L da sigla débil significa leviandade. Quem não estuda é um leviano, porque está sempre cometendo os mesmos erros por falta de estudo e atribuindo aos outros o mal que está acontecendo a si mesmo. Então, vamos refrescar a mente neste último minuto da palestra. A sigla forte. A letra F significa? O, R, T, E. E a sigla débil, o acrônimo débil, significa o D? O E? Evasão, fugir de nós mesmos. Né? O B? Bestialidade. O I? Indolência, que significa preguiça, inadimplência. E o L? Leviandade. Então, ser débil é repetitivo, né? Enfraquece a alma. Ser forte fortalece. Quem toma essa decisão? Nós mesmos. Por isso, meus amigos, busquemos cumprir o nosso dever, seguindo os conselhos dos bons espíritos, como este da Amélia Rodrigues, pela mão de Chico Xavier, quando ela afirma: alma fraterna e boa. Quando o impulso da prece te abençoa, quando desejas orar, buscando a segurança no Senhor, faz em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas,
Se desejas encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida, desce o vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez, volve a sombra das margens do caminho e estende os seus braços fortes aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que vão à noite, ao frio, ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e de compreensão. Para e abraça essa criança que o desprezo consome e a doença extermina. Para, ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrima por leito, e a guisa de aposento, um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai, onde exista aflição, oferecendo a cada sofredor uma cota de seu amor. E aí, surpreenderás um divino clarão que dulce irradia paz, bondade e harmonia. E em meio desta luz, escutarás Jesus eternecidamente a dizer-te ao fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a voz na prece por toda parte. Devo, no entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe e eu aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui, na ideal igreja, que é o altar da caridade, onde se faz a vontade do meu amor. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar, e a todos o nosso muito obrigado pela paciência de nos escutar. Muito obrigado, Júlio. Está perfeito. Obrigado pela doação do seu tempo, obrigado pela palestra maravilhosa. Estou sem palavras, olha. Tá vendo? Depois de uma poesia dessa, no final a gente fica sem palavras. Ele tirou os nossos words. Então, você já foi carpinteiro, então? Carregou muita madeira já? Ainda carrego, quando preciso. Tá certo. Eu estou me preparando para carregar madeira também, a cruz. Ainda não peguei ela, ainda não. Eu tô deixando minha cruz de lado, por enquanto, não sei. Que é a preguiça, faltou o P de preguiça. Então, tá bom, gente. Eu vou para uns avisos aqui. Eu vou rolar um pouquinho, que a Ana Lu não chegou aqui, que ela vai falar com a gente daqui a pouquinho. Nós vamos ter, na segunda-feira, presencial, o estudo com a Silma, né, que é o principiante espírita, vai ser acho que é das 6, deixa eu ver aqui, ó, das 7 às 8h15, né? Das 7 às 8h15. Nós vamos ter também no domingo um novo estudo, que é o Conheça-te a Ti Mesmo, que é o atendimento fraterno, que vai ser das... Olha aí, ó, tá vendo? Todo mundo já tá afiado, já olha aqui, ó. 9h45 até? 10h45. Não vai ser 9h30, não? Não, 9h30 9h30 o Evangélico Nuno. Então tá bom. Nós temos 2 estudos no domingo. Olha aí, ó. Tá todo mundo afiado. Tô gostando, Júlio. Ótimo, viu? Você vê? Que ele tá fazendo meu trabalho mais fácil, hein? Tá bem. Mas a casa também oferece outros estudos também, né? Nós temos na quarta-feira com a Terezinha, que é o livro Nosso Lar, que foi mencionado aqui várias vezes, que é uma obra maravilhosa. Nós estamos estudando também na quinta-feira. Qual o livro na quinta-feira, Beth? Gênese. A Gênese, de Allan Kardec. Já estudamos Paulo Estevam, já estudamos Ave Cristo. Ave Cristo foi o último, né? Paulo Estevão. Paulo Estevão, é. Sábado, não esquece a Joana de Ângeles. Não, vou chegar lá ainda, estou na quinta ainda. Vamos chegar lá, né? Então, no sábado, qual que tem aí? Fala agora pra gente, Beth. Amor sobre Amor, né? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, Meditação. E Leon Denis. Leon Denis, olha só. E cristianismo. Tá vendo? Todo mundo envolvidíssimo aqui. Eu faço tudo que eu estudo. Então, esse é o sábado. Então, estão todos convidados. Olha só quantas opções nós temos para estudar, né? Online e presencial. E tem um almoço que a Simone fez com tanto carinho hoje, todos estão convidados, né? Imagina, né? Imagina.
Tem que trabalhar de alguma forma, né? Estou aqui enrolando, me ajuda a enrolar aí para a Ana Lu chegar aqui. Eu estou sabendo que vai ter festa junina, mas não tem data ainda certa. Tem coisa para a gente fazer, né? Eu estou esperando aqui que ela vai falar sobre o True State Spirit Federation, que vai ter um trabalho, né? No junho 29, dia 29 de junho, o Peter vai participar também. Aí, chegou. Ana Lu, e os jovens? Eu passo a palavra para a Ana Lu. Ok. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Ok. Mas ele trabalhou para ajudar muito o retiro aqui com a gente. Ok. Então, meus amigos, bom dia. Estou aqui com os jovens para agradecer todo o suporte que o Amor e Luz deu, que todos vocês deram, para que eles fossem ao retiro. O retiro aconteceu no final de semana passado, foi lindo, maravilhoso, graças a Deus deu tudo certo, não teve, né, ninguém machucado, e os jovens tiveram muita diversão e muito aprendizado. Os nossos jovens deram um show na música. Enzo fez parte de uma construção de uma música linda, que a gente vai apresentar em breve, com uma letra maravilhosa. Lucas deu uma arte no teatro. Jade também fez parte da música. Jade não veio aqui hoje, voltou inteira, graças a Deus. Delaio arrasou na dança com Bela, fizeram uma apresentação linda. Sam não pôde ir ao retiro esse ano, mas ele esteve com a gente o tempo todo trabalhando, e Sam foi para outros retiros. Então, assim, eu gostaria de agradecer em nome de todo o evento, todo o suporte que vocês deram. Os jovens ficam muito felizes por estarem juntos, por ser uma amizade saudável, por ser um final de semana tão repleto de mensagens positivas, espiritualidade, amor, Deus, Jesus, trabalho em equipe, um ambiente seguro, tem a equipe espiritual, o suporte espiritual que dá apoio aos jovens, a todos que necessitam. Então, muito obrigada. Fica aqui meu agradecimento. E os jovens que dão uma palavrinha, né? Por favor, quer dizer alguma coisa? Eles aprenderam a brilhar, falar. Boa pergunta, hein? Vidro de azeitona para É a tampa, né? Como a Ana falou, não tem muito o que eu falar, não, porque a Ana já falou muito, mas esse ano foi muito lindo. Como ela tinha falado, o grupo que eu estava era o grupo de música, e a gente conseguiu escrever uma música sobre o tema de comunicação com os espíritos. Foi muito bonito, e talvez em breve eu consiga apresentar para todos vocês a música. How you guys doing today? Very good. You? Yeah, I'm good. Thank you. No, I just always love doing the retreat, and I appreciate you guys for helping us raise money for it. It's always a highlight of my year and for everybody else. So yeah, thank you. You're welcome. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Então, igual a Ana Lu falou, infelizmente eu não podia participar no retiro esse ano, mas eu estava aqui para ajudar eles a acumular dinheiro e tudo, e eu fui tão feliz para ver eles divertir e poder ir para o retiro, e eu sei que eles também foram muito felizes para conseguir ir, mas esse não ia ser possível sem a sua ajuda, então muito obrigado. Amigos, então, o retiro é um encontro para os jovens, né? Mas nós temos o encontro da família, o encontro espírita da família, que acontece todos os anos, que é um evento maravilhoso, e esse inclui toda a família, né? Adultos de todas as idades, de 0 a 100 anos. E é um convite aqui eu faço para todos nós participarmos. Podem ir sozinhos, com os amigos, porque nós somos uma família, né? Nós todos somos uma família. Não necessariamente, se você não tem uma família de sangue, você não é convidado. Todos são convidados para participar. Então, hoje, se vocês fizerem a inscrição até hoje, a informação tá na livraria, e também vou enviar já
pelo WhatsApp. Se fizerem inscrição até hoje, é $5 de desconto. É um dia maravilhoso e eu realmente encorajo todos a participarem. Vale muito a pena. E é em Trumbull, Connecticut. Fica mais ou menos 1h30 daqui. Não é isso, Oswaldo? 1h30 daqui de carro, mais ou menos. E é um dia muito lindo, de 9 às 3. Vale muito a pena participar. Então, fica aqui o convite a todos. Muito obrigada. Algum dos jovens querem fazer a oração final? Não. Não? Não? Só se vocês quiserem. Só se vocês quiserem. Senão vai sobrar para a Dilene. Não, vai na Lu. Não vai sobrar, não. A Dalu falou muito, já está quase sem voz já. Não, não quer, não. Não, deixa eles. Dilene, você faz para a gente hoje uma visualizaçãozinha para a gente relaxar um pouco, depois nós vamos para o passe. E que Jesus nos dê uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos para nós, para a nossa família, os nossos vizinhos. Mais uma vez, obrigado, Júlio, pelo estudo. Dilene, por favor. Então, vamos, nesse momento, fechar os olhos, respirar fundo, buscando, inspirando e expirando, buscando na nossa tela mental o rosto de Jesus, com seus cabelos longos, seu olhar sereno, de paz, de amor, nos segurando as mãos. Vamos encontrando os olhos de Jesus e lembrando as palavras de hoje que ouvimos com tanta vontade de aprender, de não esquecermos. Vamos segurar as mãos de Jesus, inspirando, expirando. Ele caminha junto de nós, não nos desampara, não nos deixa cair. Ele nos levanta quando erramos e está sempre nos carregando quando não podemos caminhar. Nossas pernas se fortalecem, mas há momentos em que não conseguimos a dar um passo, mas Ele está junto de nós. Vamos agradecer. Muita gratidão, Mestre. Muita gratidão por ir todos os lares que falam de Ti. Todos os momentos que buscamos a Tua presença, a Tua força, o Teu amor. O nosso amigo, mestre, irmão, pois somos todos filhos do Pai. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, 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 obrigado por não nos abandonar. E hoje e sempre, que tenhamos no nosso coração a fé, a força, a vontade de continuar caminhando no caminho certo, que mostrastes, Mestre, o seu caminho. Obrigada e que assim seja.